Vitor Irajá, o que revela essa fala do Vladimir Putin sobre não reconhecer a proposta do Brasil? Leandro, revela, na verdade, uma percepção de que o Brasil vem tomando algumas decisões do ponto de vista de diplomacia erráticas e se alinhando àquilo que não é necessariamente uma posição comum, principalmente entre países do Ocidente e membros ali, tanto da ONU, por exemplo, da Organização das Nações Unidas, ou mesmo das maiores economias do mundo. A gente vê uma série de posições erráticas por parte do governo brasileiro, uma série de posições, às vezes, ali com algum tipo de duplo sentido, enquanto o Itamaraty, que é um órgão muito sério, respeitado exatamente por suas posições equilibradas e uma posição histórica do Brasil de se manter neutro em relação a conflitos mundo afora, historicamente. E o presidente Lula vem tendo uma certa dificuldade de seguir esse pragmatismo nesse terceiro governo. Vale a gente lembrar que durante os primeiros governos Lula, o presidente era muito elogiado exatamente por essa condução de política externa. Foi elogiado, inclusive, pelo ex-presidente Barack Obama dos Estados Unidos, chamado de o cara, provando exatamente essa premência da imagem do país e da liderança do presidente do país mundo afora. E agora, em meio a essas posições erráticas do presidente Lula em relação à diplomacia mundial, essa imagem ela vem se deteriorando. Ela já se deteriorou num primeiro momento durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, com as críticas vindas, principalmente de países da União Europeia, em relação à gestão da Amazônia, em relação a essa preocupação ou ausência dela em relação à manutenção das nossas florestas e de uma agenda verde. E agora, por essas posições problemáticas, diplomaticamente falando, do presidente Lula, que tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de criticar o ditador venezuelano Nicolás Maduro. O país, inclusive, não disse nem que reconhece, nem que não reconhece Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, depois daquelas eleições que tem todo cheiro de fraude. O presidente brasileiro tem uma dificuldade muito grande de admitir um posicionamento crítico em relação à atuação da Rússia nessa incursão criminosa à Ucrânia, a invasão promovida por Vladimir Putin à Ucrânia. O presidente brasileiro tem uma dificuldade muito grande de manter uma posição equilibrada a respeito do conflito envolvendo Israel e o Hamas no Oriente Médio, sempre com críticas ácidas apenas a um lado. Portanto, exatamente em linha com um histórico muito positivo, muito equilibrado do Itamaraty, Lula tem tido uma dificuldade muito grande de ter certo alinhamento com os países ocidentais e também com um posicionamento que não precisa tomar nenhum tipo de lado, seja apenas pragmático. O país pode, por exemplo, adotar, ter ali relações comerciais com parceiros que considere importantes. A Venezuela, por exemplo, tem uma certa importância em relação, por exemplo, à exportação de energia em regiões cujo abastecimento de energia aqui no país, principalmente a região norte, ela é dificultada, ela é cara. Então, a Venezuela tem uma importância nesse aspecto, por exemplo, mas relações econômicas elas podem ser separadas de posicionamentos diplomáticos firmes e fortes. E é isso que falta para o país hoje, principalmente para o presidente Lula e também para o Partido dos Trabalhadores, que, como a gente comentava essa semana, Leandro, houve essa apuração do Pedro Venceslau, que trouxe ali a chancela do PT em relação às eleições que elevaram novamente o ditador Nicolás Maduro a presidente na Venezuela. Essas posições, elas na verdade só são nocivas para o próprio governo brasileiro e para a imagem do presidente Lula.